We are living, in my opinion, in a Estamos vivendo, na minha opinião, em uma grande, grande bolha, o que faz muito sentido. Olhe para a mídia tradicional. Todo mundo está falando sobre a guerra que está por vir. Eu vejo isso no Irã e fora do Irã. Dá para ver que os iranianos estão enterrando sua infraestrutura mais sensível, suas instalações mais delicadas, no subsolo. Os Estados Unidos estão levando muitas armas para a região. Do ponto de vista lógico, parece que algum tipo de grande guerra pode estourar a qualquer momento. Nas próximas 24, 48, talvez 72 horas, algo assim. Mas acho que precisamos entender qual é a alternativa e se isso é sequer possível. Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo? Porque acabamos de ter a segunda rodada de negociações entre o Irã e os Estados Unidos. E logo depois disso, ambos os lados disseram que foi positivo. Então os Estados Unidos disseram que não estamos tão próximos assim, que não foi tão positivo, que querem mais do Irã. Vá em frente. Qual é a sua opinião sobre isso? We want more from Iran. Go ahead, your take on that. Bem, acho que precisamos ter muito cuidado, porque estamos realmente, de fato, em meio a uma tempestade de operações psicológicas e desinformação. Há, obviamente, uma parte do establishment político ocidental que quer muito, até desesperadamente, uma guerra contra o Irã por vários motivos, mas principalmente, é claro, pela hegemonia e pelos benefícios econômicos que vêm com ela. E com isso quero dizer não apenas hegemonia sobre o Irã, mas sobre toda a região da Ásia Ocidental, porque o Irã é a única potência restante ali que resiste à dominação ocidental. Certo. Mas veja, quando dizem que a guerra é inevitável, que os ataques vão começar em 12 a 48 horas, ou quantas horas forem, estávamos exatamente no mesmo ponto em 17 de janeiro deste ano, quando diziam que dentro de 24 horas haveria uma guerra contra o Irã. Isso não aconteceu. Então, se deixarmos de lado as operações psicológicas e olharmos para o que realmente está acontecendo, veremos que acabamos de ter, acho que, a terceira rodada de negociações em Genebra, que foram ímpitas. Foi o segundo depois da guerra de 12 dias. Achei que houvesse duas rodadas em Abu Dhabi. Não importa, segunda ou terceira, tanto faz. Eles tiveram suas conversas. Em Mascate. A primeira rodada foi em Mascate e a segunda rodada foi em Genebra após a guerra. Certo então. Muito bem. Eu escrevi em algum lugar que este era o terceiro, então vou ter que me corrigir. De qualquer forma, eles tiveram conversas indiretas em Genebra, certo? 2 dias atrás, ambos os lados saíram dizendo que haviam alcançado algo positivo. O lado iraniano deve voltar com uma proposta dentro das próximas 2 semanas. Portanto, no que diz respeito a contatos diretos entre os dois lados opostos, nada deve acontecer nas próximas 2 semanas. Acho que essa narrativa de a guerra é inevitável, a guerra vai acontecer a qualquer momento, é na verdade uma operação psicológica para fazer todo mundo acreditar nisso. E veja, isso por si só pode piorar as coisas, aumentar as tensões, porque tem a intenção de minar a confiança e a boa vontade de ambos os lados. No fim das contas, essas mensagens chegam às massas, ao povo iraniano, que passa a se sentir nervoso, assustado, inseguro e assim por diante. Por essa razão, acho que a guerra não é inevitável. Mas, ao mesmo tempo, é verdade que o governo Trump se colocou em uma situação difícil. O que aprendemos com a primeira rodada de negociações foi que o lado americano estava buscando uma forma de sair com aparência de vitória. Eles diziam algo como, veja, por que não fazemos como em junho? Bombardeamos alguns locais, 2 ou 3, vocês bombardeiam um dos nossos. E então ambos declaramos vitória e pronto, acabou. Exceto que o clima no Irã não é mais positivo. Eles não vão mais aceitar isso.
Então agora Trump está lá com todos esses aviões, navios, mísseis e tudo mais na região, e eles continuam acumulando, prontos para o combate, sem ter para onde ir. Suspeito que o governo esteja agora desesperadamente tentando encontrar uma saída, sem perder prestígio, sem admitir derrota. E isso se tornou quase impossível. E então, já que sei que Donald Trump está assistindo ao seu podcast, Nima, preciso deixar esta mensagem. Estão te pressionando a entrar em guerra contra o Irã, o que seria suicida. É uma armadilha, não apenas para as forças dos Estados Unidos. É uma armadilha para sua presidência, porque você vai perder as eleições de meio de mandato. E o seu lado, todo o seu grupo, sabe, o J.D. Vance ou quem quer que venha depois, vai perder a eleição presidencial em 3 anos. Então eles querem que os Estados Unidos entrem em guerra, não apenas para provocar uma mudança de regime no Irã, mas também para derrotar os republicanos trumpistas. É uma armadilha enorme, e você precisa encontrar uma maneira de se afastar disso. Temos um elemento nessa equação que ninguém questiona, e esse elemento é Israel. E me parece que o clima no mundo, nos Estados Unidos e nas nações ocidentais, azedou em relação a Israel a ponto de que descartar Israel completamente provavelmente seria o movimento vencedor. Flushing Israel down the toilet would probably be the winning move. Because there's a lot of people today who are against. Porque há muitas pessoas hoje que são contra Trump, que se sentem traídas por ele, porque acreditam que ele não está fazendo o suficiente pelo povo palestino, ou não está fazendo nada, dependendo de como se vê a situação. Ele reconquistaria todas essas pessoas. Quem ele perderia? Perderia as fileiras cada vez menores de cristãos evangélicos que ainda apoiam Israel. Acredito que ele seja um grupo grande e apaixonado, mas seus números estão diminuindo e sua convicção está enfraquecendo. E ele perderia os doadores judeus sionistas bilionários. Ele pode ficar sem eles? Acho que provavelmente sim. Então acredito que seria o movimento vencedor. Mas eu não sei se ele consegue fazer isso politicamente. E não sei se ele ousa fazer isso politicamente. Porque lembre-se, quando Trump chegou ao poder, de repente todo mundo em sua administração começou, sabe, sem que ninguém pedisse, ninguém perguntou, mas todos começaram a declarar sua completa e total devoção ao Estado de Israel, como se Make America Great Again tivesse de repente se transformado em Make Israel Great Again. Eu não acho que o povo americano, em sua maioria, tenha votado por isso. Acho que eles querem que o dinheiro, as armas e os gastos militares que estão sendo feitos no Oriente Médio sejam trazidos de volta para casa. Acho que esse é o movimento vencedor. Então, Sr. Trump, este conselho é de graça. Obrigado. This advice is for free. Thank you. Alex, acredito que eu tenha dito isso a Larry Johnson. Meu coração está com você. Estou falando sério. Eu simplesmente não vejo Donald Trump. Afinal, ele sabe de tudo. O dinheiro, onde pode consegui-lo, onde pode vencer. E este não é um jogo vencedor contra o Irã. Não. E é por isso que eu não acho isso. Realmente não acho. Porque a mesma coisa já aconteceu antes. Vamos apenas lembrar o que aconteceu no caso da Ucrânia. O que a administração Trump fez lá? É tudo uma questão de psicologia. Eles estão tentando jogar esse jogo psicológico com a Rússia, para pressionar a Rússia. O caso do Irã é diferente, porque eles podem trazer todas essas armas, já que acreditam que a Rússia é uma potência nuclear, e o Irã não é. É por isso que eles podem mover todos esses tipos de armas para a região, para pressionar o Irã. O caso do Irã é diferente, porque veja, todos esses grupos da diáspora iraniana foram usados pela administração Trump, na minha opinião, junto com a guerra econômica contra o Irã e o acúmulo de armas na região. Não vejo isso acontecendo, Alex. Donald Trump não é o tipo de pessoa que começaria uma guerra no Oriente Médio. E muitas pessoas na grande mídia estão tentando empurrar essa narrativa.
Estão tentando dizer que Donald Trump está pronto para fazer isso. Você vê algum tipo de sinal, alguma lógica, se colocar-se no lugar de Donald Trump e observar a forma como ele tem falado até agora sobre o conflito? Bem, sim, você está absolutamente certo. Eu não vejo isso dessa forma. Temos que ter em mente que esta é a terceira vez que Trump é pressionado em direção a uma guerra com o Irã. A primeira vez foi no verão de 2019, ele disse não. A segunda vez foi em junho do ano passado, 2020, quando houve aquela chamada troca para salvar as aparências, em que, você sabe, os Estados Unidos gastaram cerca de 25 minutos e dispararam cerca de 40 bombas e mísseis, o que obviamente foi acordado por ambos os lados. Depois, os iranianos responderam atingindo uma base militar no Catar, e Trump declarou que o programa nuclear estava completamente, como se diz, obliterado. E ele insistiu, dezenas, talvez centenas de vezes. Ele insistiu naquela palavra aniquilado. Por que ele fazia isso? Precisamos entender que ele fazia isso porque o programa nuclear do Irã era a principal justificativa e pretexto para uma guerra contra o Irã. Então, se você aniquila a justificativa, não há mais motivo para ir à guerra contra o Irã. E naquela época, ele disse que não queria uma mudança de regime no Irã. Agora, você sabe, ele disse coisas diferentes desta vez, que talvez veja isso como a melhor opção. Mas você sabe, com Trump, é melhor não ouvi-lo com muita atenção, porque ele está sempre falando para algum público específico. E obviamente há uma grande pressão sobre ele para que essa mudança de regime aconteça. Mas ele está resistindo a isso. Isso é muito claro. Tivemos Benjamin Netanyahu vindo a Washington em 11 de fevereiro. Ele deveria estar lá ontem, mas antecipou a reunião em uma semana, porque os israelenses estavam muito alarmados com o fato de Trump estar negociando com os iranianos. Eles não queriam que essas negociações acontecessem de forma alguma. Os israelenses não querem que os Estados Unidos conversem com o Irã. E Trump disse, eu vou conversar com quem eu quiser, pelo tempo que eu quiser. Portanto, a missão de Netanyahu em Washington não foi bem sucedida. Isso era óbvio. Eles não deram uma coletiva de imprensa após a reunião e não fizeram uma declaração conjunta. Quando Benjamin Netanyahu estava deixando Washington, ele fez uma declaração pouco antes de embarcar na aeronave. Se você ouvir com atenção, dá para perceber que ele não está confiante. Em sua declaração à imprensa, ele fala de forma eloquente sobre a amizade, a aliança, os americanos. Ele está voltando para casa para encarar as consequências e precisa projetar algum tipo de conquista. Mas ele não tinha nada, estava apenas falando sobre amizade e aliança, e Trump e eu, sabe, somos irmãos e todas essas coisas. Em outras palavras, ele não convenceu Trump a ir destruir o Irã por ele, e isso torna tudo óbvio. Agora, se você acumula muitos explosivos em uma situação, muita armamentação real, tropas, arsenais, aeronaves, basta uma faísca para tudo explodir. Parece-me que Trump, de forma tola, colocou todo esse espetáculo em movimento para tentar intimidar os iranianos a fazer concessões que de outra forma não fariam. Os iranianos estão dizendo não, não estão recuando. Estão parecendo muito, muito confiantes e dizendo, tente, vá em frente, dispare o primeiro tiro. E Trump não quer fazer isso. Então e agora, o que ele faz? Acho que esse é o erro do seu modo de agir. Ele entra nessas situações com excesso de confiança. Ele acha que pode intimidar as pessoas a obedecerem ao seu diktat, ao que quer que ele queira alcançar. Só que agora ele encontrou seu igual. Except that he's now met his match. The Iranians are looking him in the eye. Os iranianos estão olhando nos olhos dele. Eles não estão piscando. Estão dizendo, isto é o que estamos dispostos a fazer, e nada mais. Disseram que estão dispostos a remover todo o urânio enriquecido a 60% restante do país e interromper o enriquecimento. Todo o resto está fora de questão. O programa de mísseis balísticos está fora de questão.
Inspecionar suas instalações de defesa está fora de questão. Então agora Trump precisa declarar vitória em alguma coisa, enquanto os israelenses estão dizendo: não nos importamos, queremos que o programa de mísseis balísticos deles seja completamente, queremos que seja limitado a 300 quilômetros, o que é insano, algo que nenhuma pessoa normal aceitaria. E os iranianos também estão dizendo: vocês têm que suspender as sanções contra nós e precisamos caminhar para o desarmamento nuclear. E Everything nem Twilings ter se desartiu. Eu não sei como Trump vai sair dessa. Acho que a culpa dele mesmo está nessa situação. Desejo sucesso a ele, sinceramente, porque ninguém quer ver uma guerra na Ásia Ocidental. Ninguém quer ver um bombardeio ao Irã acontecer. Então, sabe, espero que o Trump consiga manter o rumo. Não acho que, mesmo que no fim ele acabe sendo levado ao limite, estejamos falando das próximas 12 ou 24 horas. Lembre-se, deve ser, no final deste mês, que os iranianos responderão oficialmente à segunda rodada de negociações, e então deve haver a próxima rodada. Então acho que estamos falando de 1 a 2 meses antes que algo aconteça. Minha impressão é que o Trump está rezando para que algo aconteça e dissipe toda essa situação nesse meio tempo. Eles tiveram, Alex, a melhor oportunidade em junho de 2025, na minha opinião, porque o Irã estava muito confuso com as negociações com os Estados Unidos. A melhor chance deles foi naquele momento, quando Israel atacou o Irã de dentro. It's in my stuff, why? O Irã está pronto. As pessoas estão dizendo que Donald Trump está ganhando tempo por meio de negociações para trazer mais armas. E daí, o Irã também está se preparando. O Irã está enterrando suas instalações sob uma enorme quantidade de terra. E eles estão prontos. Eles também receberam muitas armas. E eles até sabem onde estão os submarinos americanos. Conseguem monitorar tudo. Não é só os Estados Unidos que sabem de tudo. Exatamente. Olha, Nima, acho que em termos de equilíbrio de poder, isso nem chega a ser uma discussão. Acho que todo mundo entende isso. O Irã foi pego de surpresa em junho passado. Isso não vai acontecer agora. E sabe, quaisquer pontos fracos que existiam na defesa do Irã naquela época não apenas já foram corrigidos, mas também temos compromissos muito significativos dos chineses e dos russos. Não apenas em termos de defender o território iraniano, mas também, ao que parece, em eliminar a operação do Mossad dentro do Irã. E então, sabe, outra coisa que me faz pensar são os frequentes fracassos de Trump no Irã. Sabe, o sistema Starlink falhou. E não apenas falhou, mas aparentemente os iranianos conseguiram localizar todos os usuários do sistema Starlink e, capturá-los e detê-los. Todo mundo está dizendo que isso foi graças aos chineses, graças aos russos, ou seja, lá quem for. Eu não sei como isso aconteceu, mas aparentemente aconteceu. Depois temos aquela história sobre a grande bomba perfuradora de bunkers. Uma delas supostamente caiu no Irã, mas não detonou, não explodiu. Então, aparentemente, os iranianos conseguiram fingir engenharia reversa nela. Nela, tem várias bombas seminites próprias. Acho isso muito estranho e difícil de acreditar, especialmente porque a primeira versão dessa história não era sobre o Irã, era sobre o Líbano, lembra? Era como se os israelenses tivessem deixado cair algo no Líbano, não explodiu, e de alguma forma acabou no Irã, e os iranianos estavam trabalhando nisso. É uma história estranha. Outra história estranha é como os iranianos, de repente, logo após a Guerra de 12 Dias, ou pouco antes dela, acabaram com todos esses planos detalhados das instalações nucleares israelenses. Então, sabe, algumas coisas improváveis aconteceram que de repente enfraqueceram a posição de Israel e dos americanos e fortaleceram a do Irã.
Eu não sei como tudo isso aconteceu ou se é sequer verdade. Talvez isso também sejam operações psicológicas. Mas é estranho que Trump continue tropeçando em relação ao Irã. E então você sabe a realidade da situação. Mesmo que digamos, ok, nada disso aconteceu, não importa, ignore essas histórias. Sabemos que os Estados Unidos tentaram, com recursos massivos, derrubar o Talibã no Afeganistão. E sabemos como isso terminou. Também sabemos que eles tentaram neutralizar o Ansar-Allah no Iêmen, e passaram 10 anos tentando. Primeiro, foi a guerra por procuração com a Arábia Saudita. Então eles lançaram a Operação Guardião da Prosperidade. Acho que em dezembro de 2023, quando você sabe, os franceses entraram, os britânicos entraram, os italianos entraram, todo mundo entrou. E então todo mundo meio que bateu em retirada quando viu que o Ansar-Allah podia revidar. Depois, em março passado, Trump iniciou a Operação Cavaleiro Hood, em 15 de março do ano passado. Ele disse algo como, vamos bombardeá-los como ninguém jamais viu antes. Eles estão acabados. E no fim, tiveram que mover seus navios para fora do alcance e fazer um acordo com o governo Ansar-Allah, basicamente dizendo, ok, não vamos mais bombardear vocês. Por favor, não bombardeiem nossos navios também. E o Irã é ordens de magnitude mais poderoso. Então, mesmo a discussão, mesmo as fantasias de que seria possível derrotar o Irã militarmente são tão estúpidas que eu não consigo. Tirando todos esses generais, como Ben Hodges e Bill Kristol, e todos esses idiotas nos Estados Unidos que vivem aparecendo nas redes de TV, eu não acho que haja alguém minimamente competente na administração ou na hierarquia militar dos Estados Unidos que esteja sequer sonhando em derrotar o Irã. E eles sabem o que o Irã pode fazer em resposta. Então estou perplexo. Não sei como explicar isso. Acho que se resume às táticas de negociação equivocadas e excessivamente confiantes de Trump, que podem funcionar em negócios imobiliários, mas aqui ele está lidando com os iranianos, que não são tolos, não são fracos e já se cansaram de ser empurrados.